Eu quero agradecer a presença dos colegas vereador Alessandro Maraca, do Isaac Antunes, a assessoria aqui da Câmara Municipal, a imprensa, e vamos dar início a uma nova reunião sobre a merenda escolar. E, para isso, hoje, nós convidamos o senhor Paulo Muniz, que ele gentilmente nos atendeu e está aqui para sabatinar junto a gente aqui, para que nós possamos esclarecer à população algumas dúvidas que temos ainda em relação ao problema das compras na merenda escolar. Eu quero, primeiramente, passar a palavra aos colegas. Vereador Isaac. Obrigado, Bertinho, presidente Bertinho Scandiuzzi. A CPI faz essa oitiva agora para trazer cada vez mais esclarecimentos e que nós possamos também trazer uma ferramenta de organização para a nossa cidade, né, presidente? Agradeço também a oportunidade cedida pelo vereador Alessandro Maraca. Só peço ao presidente que eu possa me ausentar por alguns minutos para que eu possa também fazer a abertura de uma outra CPI. Estou liberado, presidente. Com toda certeza. Obrigado. Você pode ter certeza que você é importante tanto aqui quanto na outra comissão. Obrigado, presidente Bertinho. Obrigado, vereador Maraca. E uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Com a palavra agora o vereador Alessandro Maraca. Primeiro, saudar o Bertinho, tem conduzido já essa CPI há algum tempo, desde o ano passado, ouvindo as pessoas, trazendo à tona alguns fatos. É importante sempre querer explicar e mostrar aonde o poder público tem gasto seu dinheiro. Se existe uma denúncia, se existe algum indício, mesmo que isso lá na frente seja esclarecido, é importante que o vereador tente de todas as formas levantar subsídios para mostrar a verdade. E só queria dizer uma coisa, que o Isaac hoje se mostra muito importante, que graças à presença deles, 2 CPIs poderão ser instaladas, né? Então isso, ele já está sendo convocado aqui pelo Otoniel para abrir a outra CPI. Acho que você já está liberado, viu, Isaac? Obrigado. Lembrando que os vereadores Luciano Mega e também o vereador João Batista, o vereador João Batista já mandou aqui, né, Bertinho? O Bertinho vai ler, mas eles podem chegar também. O Luciano Mega já avisou que está chegando, né? E o João Batista deve estar chegando também para fazer parte dessa CPI. E até por conta do horário, eu também tenho agendado, era às 15 horas minha reunião no Ministério Público. A gente tem uma reunião com o promotor do meio ambiente, eu também vou me ausentar por alguns minutos, vou lá resolver esse problema e volto para a CPI, se ela ainda estiver acontecendo, mas eu gostaria de dizer, vereador, eu estou muito satisfeito com o andamento da CPI, várias pessoas já foram ouvidas, os esclarecimentos estão sendo feitos, e o bom é isso, né? Quando a gente começa um trabalho, esse trabalho pode ter começo, meio e fim, e ficar demonstrado para a população o que aconteceu, o que houve, e existindo aí indícios e sendo apurados, que providências sejam tomadas, né? Então, parabéns mais uma vez, vereador Bertinho Scandiuzzi, pela iniciativa e agradeço a todos pela presença. Obrigado, Alessandro Maraca. Realmente a Câmara Municipal está muito atuante. Vereadores instalando CPIs, comissão de estudos e fazendo parte de outras também. E, infelizmente, o tempo é pequeno e precisa se repartir o tempo para que atenda a todas essas necessidades. Mas eu gostaria, então, de convidar o nosso convidado, o senhor Paulo Muniz, para que tome seu lugar, para que nós possamos, então, dialogar junto. Pois não, Paulo Muniz, você está com a palavra para algum comentário inicial, ou se prefere, nós podemos... Pois não. Então, os colegas me permitem, eu já vou começar. Qual o cargo que o senhor ocupou na administração da prefeita Darcy Vera e quais eram as suas funções? Eu era presidente da... Acho que não precisa, não. Por conta da... Tá gravando. Eu era presidente da comissão e o pregoeiro da Prefeitura de Ribeirão Preto. Atualmente, qual o cargo que o senhor ocupa e quais as funções que o senhor desempenha? Eu sou aposentado, tá? E atualmente eu sou funcionário da Transerp.
sou aposentado da prefeitura já. E qual a função que o senhor desempenha na Transerv? Eu exerço a função de compras e contratos. Compras e contratos. Na administração passada, o senhor tem conhecimento de quem era o responsável pelas cotações e orçamentos? As cotações eram da merenda escolar, né? Os responsáveis eram as pessoas que trabalhavam na merenda escolar. E o senhor tem o nome dessas pessoas, o senhor trabalhando nessa área, o senhor deve ter o nome das pessoas que participavam das cotações e orçamentos. Olha, que o chefe do setor era o senhor Leomar Martins. Agora, quem fazia as cotações, realmente a gente não tinha esse conhecimento, porque nós ficávamos no Alto São Bento e eles lá no Jardim Irajá, né? A gente não tinha sabia só quem era o responsável, o chefe. O senhor tem conhecimento, ouviu alguma conversa dentro da Secretaria da Educação ou da própria administração onde o senhor trabalhava sobre a preocupação do senhor Aleomar Martins e do secretário Ângelo Invernizzi quanto à abertura desta CPI? Não. Algum comentário entre ambos? Não. O senhor não tem Não. conhecimento algum. É de conhecimento se na divisão de alimentação escolar, na administração passada, haviam práticas de condutas ilícitas na realização de licitação para a quitação de produtos da merenda escolar, principalmente quanto à cotação e orçamento? Desconheço. Não tem conhecimento algum. Eu não tenho conhecimento como era feita as cotações. Do gênero alimentar de merenda escolar de horte, era feito com a tabela do CEAGESP. Então, o senhor não tomou conhecimento algum durante o tempo em que o senhor exercia a função, se haviam práticas ilícitas Desconheço. dentro? Desconhece. Desconheço. O senhor tem conhecimento do porquê na administração passada, quando da utilização da tabela do CEAGESP, utilizava-se a coluna que sugere preço maior, em detrimento da coluna que sugere preços médios ou menores? Desconheço também, porque quando chegava para a gente, já chegava com aquele preço definido já. É de conhecimento o porquê as cotações de verduras eram feitas por quilo, contrário à tabela da CEAGESP, que é por maço ou por engradado? Também desconheço, porque a requisição já chegava pronta lá para a gente só executar só. E nunca chamou a atenção do senhor que a verdura estava sendo licitada por quilo e não por maço e por engradado, como sugerem no mercado e no próprio CEAGESP? Lá tem, né, um corpo de funcionários, nutricionistas e tudo, e a gente faz o que realmente vem na requisição. Mas isso não chamou nunca a atenção do senhor? Não. O senhor tem conhecimento de qual a razão da realização de novo pregão para aquisição de produtos em que havia ata de registro de preços vigentes para os mesmos produtos? Seria para comprá-los com valor superior ao que registrado? Não me recordo, vereador. Se tinha alguma ata de registro e se era pedido um novo produto. Talvez o preço, alguma coisa assim, né? Porque horte, o preço oscila, né, no mercado. Mas eu não me recordo, realmente não me recordo, não. Alguém que está acompanhando a nossa reunião tem, em relação a essas perguntas aqui, alguma questão para ser feita ao senhor Paulo Muniz? Ninguém tem alguma dúvida em relação às perguntas formuladas e respostas feitas? Não, né? Então vamos continuar. Na última reunião desta CPI, nos foi informado que o senhor José Marcos foi o responsável pelas cotações na Secretaria da Educação. O senhor conhece? Ele era funcionário efetivo? José Marcos, nunca ouvi falar. E nunca nas suas durante seu trabalho, nunca o senhor tomou conhecimento desse nome, senhor Nunca. José Marcos? Não, nunca tomei conhecimento desse nome. Em matéria do Jornal Tribuna, no dia 18 de fevereiro do ano 2016, publicou a seguinte matéria:
Prefeitura paga 79% a mais em 30 toneladas de pernil. Foi o senhor quem conduziu o pregão? Eu não me lembro, eu era o pregoeiro, como eu afirmei na primeira vez aqui, na primeira fala minha. Mas do pernil, como o preço já vem cotado já, eu não posso, mais ou menos só para explicar o que ocorre no pregão. Só um minutinho, por favor, doutor Luciano Mega, que faz parte desta comissão também. Obrigado, Paulo. Luciano. Ocorre assim, a secretaria faz a requisição, faz as cotações e mandava, né, para a Secretaria da Administração, Secretaria da Administração, e monta-se um processo. Tá? Faz o edital, vai para a Secretaria dos Negócios Jurídicos, quando veio para a gente, e a gente conduz daquela maneira que está ali. Eu não posso pagar um preço acima do que está na tabela, tá? Se tiver alguma coisa muito divergente, se a gente, no caso de horte, porque a gente tinha a tabela do CEAGESP. Caso contrário, eu só tinha que seguir aquilo que estava pré-determinado já. Então, quer dizer que o senhor tinha conhecimento dessa matéria que foi feita pelo jornal A Tribuna e o senhor, na condução dessa licitação, foi efetuado? Eu tive conhecimento da matéria, mas eu não me recordo se foi adquirido o pernil ou não. O que eu vagamente passa é que me parece que foi cancelado, algo assim, eu não me recordo. Se eu pegar o processo, vendo, e o processo é público, sabe, está aí para todos verem, eu posso até pegar o processo, se vocês me chamarem aqui, até pode pegar o processo, olhar, eu posso até falar, mas eu não me recordo agora, sinceramente. No caso, o senhor teve conhecimento de um possível conluio entre as empresas participantes no interior, aliás, no intento de elevar o preço licitado? Desconheço. Dentro do processo lá, da abertura e tudo, isso não ocorria, então eu desconheço. Mas o senhor não teve conhecimento de não empresas que participaram desse conluio? Não tenho. Em 4 de junho de 2016, novamente o jornal Tribuna publica a seguinte matéria: Prefeitura lança nova licitação com preços de até 305% maiores, o vilão agora é o mamão. O senhor teve conhecimento da matéria, conhecimento desse... Não, da matéria a gente tem, né? Sim, mas houve a sequência no sentido da compra do mamão em 305% deixa eu a mais. Como eu estava falando anteriormente, quando vem o pedido da secretaria, eles fazem uma cotação. Como é um produto que oscila no mercado, e demora mais ou menos do dia que chega que eles fazem a cotação até a gente publicar, quando publicava, geralmente era 60 dias, mais ou menos assim. Por quê? Porque tem que fazer o edital, vai para jurídico, essa tramitação toda. Então, no dia da realização do pregão, eu tinha o preço anterior, o dia anterior do CEAGESP, e nós tínhamos o preço que foi reservado na prefeitura, que a gente não pode pagar 1 centavo acima do valor reservado. Então, eu tinha a tabela do CEAGESP do dia anterior. Então, um exemplo, o mamão. Se naquele dia lá ele foi cotado a R$30 o quilo, hipótese, eu não me recordo disso. E se no mercado, no CEAGESP, estava R$10, eu não podia pagar. Eu ia pelo preço da tabela do CEAGESP. Mesmo estando o valor de reserva de R$30, eu ia pelo valor da tabela. Se no valor da tabela tivesse R$30 e na época que eles fizeram a cotação tivesse R$10 de reserva, eu também não podia comprar, porque eu não podia pagar 1 centavo a mais. Então eu tinha as duas hipóteses para trabalhar. Então isso eu garanto, que nós nunca compramos nada acima do valor do CEAGESP e da prefeitura, da cotação.
Se o senhor era responsável pela condução do pregão, nunca notou nada estranho em relação aos preços dos produtos licitados? Em relação à horte, eu tinha o preço da tabela do CEAGESP, então eu seguia, tá, norteava pelo preço da tabela do CEAGESP do dia. Os demais é difícil a gente saber, tá? Porque, como eu já expliquei, a coisa as cotações já vêm prontas, com o nome das empresas e tudo. O senhor tinha autonomia para modificar, ou seja, para baixar os preços, caso percebesse que estavam acima do preço do mercado? O pregoeiro é para isso. O pregoeiro é para isso, tentar baixar o preço o menor possível. Essa é a função do pregoeiro. Quando já aconteceu de quando o senhor, durante um pregão, o senhor percebeu algum preço superfaturado e o senhor conseguiu baixar esse preço? O senhor se recorda de não me recordo, situação? não. Assim, não. De memória agora, não. Mas a função como eu falei, a função do pregoeiro é essa, é sempre tentar baixar o preço o máximo possível. Em todas as situações. O senhor não se recorda especificamente no caso que chamou a atenção da população, do povo, na compra, principalmente nesses que nós citamos aqui, pernil, o abacate, o próprio pimentão, que todos, inclusive a imprensa, a população percebia um preço superfaturado. Não, é que eu disse para o senhor agora. Eu seguia pela tabela do CEAGESP. Sempre eu segui. Como eu sei que o dinheiro é público, nós temos esse conhecimento, processo público e tudo, eu sempre quis conduzir na maior transparência possível, que é a função, que é o que o servidor tem que trabalhar visando isso. E durante os trabalhos de licitação, o senhor percebia algum fornecedor, alguém interessado no certame? O senhor via o interesse ou algum contato entre pessoas para discutir os preços que estavam sendo licitados? Não, isso não. Até porque durante o processo licitatório a gente não permite isso. Agora, se eles estão aí, se eles estavam lá, porque eles tinham interesse, né, em adquirir algum dos produtos ou um produto. E nunca o senhor percebeu discordância de um fornecedor com o outro, alegando que ele talvez pudesse fornecer num preço menor, enquanto está aquele licitado e dando o certame favorável a um preço maior? Preço maior a gente não pode dar, né? Porque realmente o processo licitatório visa sempre o menor preço. É por isso que existe o procedimento licitatório, para comprar sempre pelo menor preço. Bom, continuando, em 10 de junho de 2016, o jornal Tribuna publica a seguinte matéria: Prefeitura muda critério de preços depois de denúncia. Isto realmente ocorreu? Não me recordo. Não se recorda? Não me recordo mesmo. Porque nós gostaríamos de saber qual era o critério adotado antes das denúncias e quais os critérios que passaram a ser adotados. Realmente eu não se recorda? Não me recordo mesmo. Não porque, como já vem o procedimento, já a requisição pronta, a gente não muda, lá nós não temos condições de mudar a metodologia. Correto. O vereador Luciano Mega tem alguma questão a fazer ao senhor Paulo Muniz? Não específica no momento não, Bertinho. Depois eu quero esperar terminar de conversar. Pois não. Alguém que está acompanhando aqui tem... Pois não, a advogada está aqui no ato representando a prefeita, a vereadora, aliás, ex-prefeita, né? Vereadora Glaucia Berenice. Ex-prefeita interina, né? Para ficar bem claro. Oi, boa tarde, Muniz. Por favor, se identificando. Leandra Moura, sou advogada da vereadora Glaucia Berenice.
eu queria cumprimentar, porque todos os procedimentos, você forneceu todas as cópias para a gente, sempre primou pela transparência na gestão passada, coisa que era rara no departamento. Sempre tirou as dúvidas. Então, primeiro, eu queria te cumprimentar. Segundo, eu queria, assim, que você, na prática, na lei a gente sabe, esclarecesse para a gente quais são as atribuições do leiloeiro, da função que você desempenhava. Na prática, por exemplo, você era responsável por averiguar as cotações que eram mandadas, a documentação das empresas participantes? Eu queria saber, na prática, era você que fazia isso? Primeiro, não tem que agradecer nada, que é a obrigação da gente, tá? Ter a maior transparência possível. O vereador aqui sabe disso, quantas vezes eu vim aqui no gabinete dele, trouxe processo, expliquei para ele, conversei com ele, e não é a gente faz isso por obrigação, a gente está no cargo, é para isso, tá? É um cargo público. Segundo, existe uma diferença, né? O leiloeiro e o pregoeiro, né? A gente também fazia o leilão, mas de bens inservíveis, né? Porque aí no leilão você tenta o maior preço, e no pregão você tenta o menor preço, né? Então, é a única diferença essa aí. O que acontecia? O que acontecia? Quando a requisição chegava lá na secretaria, monta-se o processo, existe o departamento, né, de compras, montava-se o processo, tudo. Aí, quando vinha para a gente, na pregoeira, a comissão de licitação também, a gente, na hora, se fosse caso de horte, a gente tinha essa preocupação de pegar a tabela do dia anterior e sempre fazia comparação. Tá? Como eu disse anteriormente, como demoravam 60 dias mais ou menos, entre a cotação e a realização do pregão, os preços oscilam muito, né? Hoje você paga a batata a R$ 1,80, está no mercado, amanhã você vai ver, está a R$ 3,40. Então, o que ocorria? Eu trabalhava com a tabela do CEAGESP. Então, caso aqui, vamos supor, o mamão. Quando eles cotaram, estava R$ 30. No dia da realização do pregão, estava 10. O valor de reserva da prefeitura era 30, mas o preço do CEAGESP era 10. Então, eu não pagava mais do que 10. Até porque os fornecedores também sabiam, né, como eles falavam que a cotação do CEAGESP, eles já vinham com o valor cotado já do CEAGESP. Se fosse ao contrário, se a prefeitura tivesse reservado R$ 10, tá, no quilo do mamão, e naquele dia tivesse 30, eu também não podia comprar, porque não tinha o valor de reserva lá. Eu não podia pagar 1 centavo a mais, porque não tinha o dinheiro para a prefeitura pagar o fornecedor. Então, o que ocorria era isso. Tá. Sabe? Nos outros itens, a gente sempre tenta puxar o preço, sabe? A gente brigava muito para a gente conseguir o menor preço mesmo, né? Obrigada, Muniz. Mas, assim, eu queria especificamente, no caso do pernil de ouro, que ficou conhecido como pernil de ouro, que foi um procedimento licitatório que a gente trabalhou em cima, o gabinete, né? Então, eu queria especificamente, aquela cotação que eu tirei cópia no procedimento licitatório lá com você, ficava clara a participação de uma empresa unicamente para elevar o preço médio. Jogava o preço médio lá em cima. Isso ficou perceptível a mim, que não era pregoeira, e ao gabinete que não é especializado. Você, em momento nenhum, percebeu isso ou comunicou a participação de uma empresa específica que jogava a cotação do preço médio que você iria trabalhar depois, em cima das propostas, lá em cima. Você não percebeu isso? Eu não me recordo, sabe? Eu acho que eu conversei com a senhora lá aquele dia, expliquei para a senhora, mas não dá assim para a gente, vamos supor assim, na hora, saber, ó, esse preço aqui, tem algumas coisas que realmente... Não, assim, ela jogava o preço muito alto para o preço médio subir.
esse manejo que ela fazia na cotação, essa empresa específica, era muito evidente que, a olhos nus, e depois, quando ia apresentar a amostra da carne, ela desaparecia. Entendeu? Ela não ia até o final. Então, mas aí, e eram 6 lotes. A cotação não era a gente que fazia e a amostra não era a gente que acompanhava. Então, mas a cotação doutora, estava no processo licitatório, não estava? Eu tirei cópia. Sim, não. Você, como pregoeiro, poderia ter visto isso, ou alguém da comissão, não poderia ter percebido, como a gente percebeu. A equipe de apoio, né? Não poderia? A outra questão é o seguinte, a documentação das empresas habilitadas, ou que participaram do pregão, não vinha para vocês, para a comissão? Só da empresa vencedora, né, que a gente abria. Tá? Porque primeiro no pregão a gente faz o preço, e depois quebra a documentação, que é diferente da concorrência da tomada. Aí na documentação tinham 3 empresas do mesmo grupo, certo? Quando no edital era proibido a participação de empresas do mesmo grupo econômico, empresarial, que depois gerou até uma reportagem da Clube, que foram lá e averiguaram que eram as mesmas empresas. Não houve percepção, sendo que no CNPJ a técnica, a capacitação técnica era fornecida a certidão por uma outra empresa do mesmo grupo, isso não foi perceptível para vocês da comissão de licitação? Era muito dinâmico, e realmente eu peço desculpas aqui, tá? Porque realmente não dava para acompanhar. Tá, só para finalizar, em momento nenhum... Mas eu quero deixar bem claro aqui que nós sempre, o pregoeiro, a equipe de apoio, a comissão de licitação, sempre primou pela transparência, por tudo. Pode ter passado isso realmente pela comissão. Por isso que eu peço desculpas. Se aconteceu isso mesmo, eu peço desculpas, mas a gente realmente não tinha interesse nenhum. O interesse unicamente nosso realmente era pagar o menor preço. Nesse caso específico, não houve a percepção nem a comunicação de algum superior ou de alguém da equipe de que essa empresa existia só para aumentar o preço médio ou participava só para aumentar o preço médio, e nem houve uma comunicação da comissão para alguém para dizer o seguinte: olha, 3 empresas estão participando do mesmo grupo econômico e tinha que ter sido desclassificada, porque o edital previa que não poderia, não só a lei de licitação. Não houve essa comunicação da comissão para ninguém. Eu acho que depois disso, doutora, que eu acho não me recordo muito bem, que a comissão realmente começou a verificar todas essas coisas, porque até então não dá na hora para a gente acompanhar, esse aqui tem um pregão, daí a pouquinho tinha outro, já tinha uma tomada, sabe, era muito dinâmico a coisa. Realmente tinha dia que não tinha nada, mas tinha dia também, como aqui agora tem várias comissões hoje que trabalhando. Lá também era a mesma coisa, por isso, desculpa. Seja essa mudança no procedimento que ocorreu. Obrigada, eu não me recordo, por isso que eu disse para a senhora, tá? Tá, muito obrigada. Obrigado, doutora Leandra. Paulo Muniz, eu gostaria de ler um texto de uma matéria do jornal Tribuna. Prefeitura muda critério de preços depois de denúncia. Depois que a Tribuna fez a denúncia de que havia suspeita de sobrepreço com nova licitação de produtos hortifrutigranjeiros da Prefeitura de Ribeirão Preto, a Secretaria da Administração mudou a forma de conferir os valores de cada item oferecido pelos fornecedores. Aqui, inclusive, nós comentamos. A alteração foi publicada no site. A alteração foi publicada no site da Prefeitura, logo em seguida do vereador Bertinho Scandiuzzi protocolar no Ministério Público Estadual o ofício pedindo ao promotor, Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, para acrescentar novas denúncias ao inquérito que apura suspeita de superfaturamento na mesma licitação no ano passado. Essa matéria aqui foi motivo para que nós fizéssemos essa pergunta e volto a fazer.
Em 10 de junho de 2016, o jornal A Tribuna publica a seguinte matéria: Prefeitura muda critério de preços depois de denúncia. Aí eu pergunto, isto realmente ocorreu? Continuo afirmando que eu não me recordo. Mesmo sendo publicado isso no site da Prefeitura, o senhor não se recorda? Eu não me recordo. Correto. Eu não me recordo mesmo, porque critérios, a comissão de licitação e o pregoeiro não muda critérios. Eu não tenho como mudar critério. O critério ele já vem estabelecido, como eu acabei de informar. Tinha o preço do CEAGESP e o preço da Prefeitura. A gente sempre analisava pelo preço do CEAGESP. Então, eu não tenho como mudar a conduta nenhuma. Eu não posso pagar 1 centavo acima do valor de reserva, também não podia pagar 1 centavo acima do valor da tabela do CEAGESP. Apesar do senhor não se recordar, mas isso foi uma matéria publicada, que foi publicada inclusive no site da Prefeitura, né? Então, por isso que nós insistimos nessa pergunta, mas o senhor já respondeu o senhor não se recorda. Desculpa, vereador. Eu me recordo realmente disso aí, mas o teor de tudo, eu não me recordo. Desculpa, mas realmente o senhor me conhece, o senhor sabe que eu vim aqui todas as vezes que o senhor pediu, eu mesmo que o senhor não tivesse pedido, eu vim aqui, eu mostrava tudo para o senhor, sabe? A gente sempre falei para notou o a sua senhor, preocupação então, em esclarecer, em trazer informações. Tá, mas realmente, quando eu falo para o senhor, olha, não recordo, realmente eu estou afirmando que eu não me recordo mesmo. Conduta, não tenho como eu mudar no dia do pregão. O vereador tem alguma pergunta a fazer, vereador? Boa tarde, senhor Paulo Muniz. Com relação à reunião anterior que nós fizemos, da CPI, a senhora Adriana disse que num determinado momento mudou-se aquele valor que se punha sobre o frete, de 30% para 24%. O senhor se recorda disso, que era uma norma do Ministério Público que... Não tem esse conhecimento, vereador. Não conhece. Não o senhor tem. não trabalha com essa... Não, com essa informação não, porque como eu disse aqui, a requisição já chega já na secretaria, toda assinada pelo secretário da Fazenda, tá? Secretário da Pasta, secretário da Fazenda, autorizando. Mesmo porque, né, vereador, várias vezes diziam que a licitação estava incluído a logística, né, ao que o senhor se refere. Sim. E isso daí, então, o senhor não se recorda dessa de valores assim, de 30 para 24, e realmente eu não me recordo, não. Porque o preço chegava pronto para a gente, né? O valor que eu podia pagar era até R$30. Então... Tá. Teve uma outra pergunta, o senhor José Marcos Oteiro. Ele fazia um trabalho dentro da secretaria. O senhor lembra desse nome? Não lembro, vereador. José Marcos Oteiro. Ele foi substituído depois pela senhora Adriana Catuta. Eu ia perguntar o motivo dessa substituição. O senhor não lembra? Desconheço mesmo. Lembra, Bertinho? Tá bem. Não, por enquanto. Alguém aqui presente pretende fazer alguma pergunta a mais? Assessoria do vereador, nada. Então, apesar de nós termos a sua atenção em atender o nosso pedido de vir aqui esclarecer, infelizmente muitas das situações o senhor não se recorda, mas nós então, mesmo assim, queremos agradecer a sua presença, a sua disposição de vir até aqui prestar algum esclarecimento, porque quando nós instalamos essa CPI, o nosso objetivo era realmente, esclarecer a população como que estão sendo gasto o dinheiro público. E nós, na ocasião, então, vimos, até para a própria imprensa, né, além de nós acompanharmos, valores superfaturados nas compras. Então, para isso é que essa CPI foi instalada e nós, então, fizemos esse convite. E nós entendemos que
A sua boa vontade espontânea sempre imperou, sempre comparecendo em nosso gabinete, mas seria indispensável a sua presença aqui perante a imprensa, perante a população aqui, os assessores da casa. Portanto, se ninguém mais tem interesse em fazer alguma pergunta a mais, só nos resta agradecer a sua boa vontade de vir aqui e trazer alguma possível novas notícias em relação às questões formuladas e agradecer a sua presença e a sua boa vontade em nos atender. Vereador, agradecer não precisa, que é uma obrigação nossa, tá? Mesmo a gente ter exercido aquela função, a gente carrega com a gente para prestar todos os esclarecimentos. Eu queria deixar bem claro aqui que todos os processos licitatórios feitos por mim, como pregoeiro, como leiloeiro, como presidente da comissão e toda a comissão de licitação, posso dizer isso com maior tranquilidade, que todos os processos estão à disposição, tá? Até porque ele é público, tá? E eu sempre frisei muito bem isso para todos que me procuravam, queriam ver o processo, a gente mostrava, porque o dinheiro é público e a gente tem que cuidar muito bem. Se é difícil a gente tomar conta do nosso dinheiro, a gente imagina quanto é difícil tomar conta do dinheiro público. Por isso que tem que ser muito bem, porque é dinheiro de todos nós, até o meu também está lá, tá? Que eu pago meus impostos. Então, eu sempre frisei muito isso, sabe? A minha conduta sempre foi essa. Sempre foi na maior transparência possível. Sempre, em todos os processos. Mas eu estou sempre à disposição, por isso que eu liguei para o senhor, falei com o senhor, se quisesse realmente até antecipar a data, eu estava à disposição, sabe, estarei sempre à disposição dessa comissão. No caso, o vereador Dr. Mega não havia ainda chegado. Quando nós fizemos a pergunta, hoje, aonde o senhor ocupa o cargo na atual administração? Eu gostaria que o senhor, por favor, repetisse para que o vereador Luciano Mega tomasse conhecimento hoje qual o cargo que o senhor ocupa na administração. Até porque eu fui convocado através da Transerp. Tá? Foi um ofício dirigido ao superintendente da Transerp, então, e eu também preso sempre pela verdade. Aí eu acho que a gente não pode fugir da verdade. A verdade acima de tudo. A gente tem que ser verdadeiro, sabe? Foi o que eu disse ao vereador. Eu faço parte hoje do setor de compras e contratos da Transerp. Correto. Então, mais uma vez, agradecer então a sua presença, a presença de todos, a assessoria da vereadora Glaucia Berenice, vereador Luciano Mega, do vereador Paulinho de Bonfim, e os demais aqui que compareceram à imprensa, agradecer a TV Câmara, a doutora Patrícia, e comunicar que o vereador João Batista nos mandou um ofício agradecendo, né, o convite, mesmo porque ele faz parte da comissão, mas ele tinha um compromisso também lá na Secretaria da Educação, e ele então justifica aqui a ausência dele, mas sempre está presente, que necessário, e sempre ajudando nessa CPI. Portanto, muito obrigado, senhor Paulo Muniz, e também nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Podemos, então, dar por encerrada, né, a presente. Muito obrigado e até uma próxima sessão para que nós conseguimos de tentar mais uma vez. Eu queria deixar bem claro que por 2 ocasiões nós tentamos convidar ou até convocar a funcionária a Eliana. Eliana, lembra o sobrenome dela?
Eliana, ela é funcionária da merenda escolar, mas por 2 ocasiões não foi encontrada. A nossa assessoria, por várias vezes, procurou lá no departamento da merenda escolar e foi anunciado que ela está em licença. E desde a primeira vez que tentamos a convocação, agora também. E na residência dela, foi atendido por um familiar que disse que ela estava impossibilitada de receber, então, uma convocação. Mas nós não vamos desistir, vamos aguardar uma nova oportunidade, que é importante, ela sim, que trabalhou muito com o senhor Aleomar, é importante sim que ela venha também, que eu tenho certeza que alguma coisa ela tenha a esclarecer mediante as nossas perguntas que iremos fazer a ela. Vamos insistir na convocação dela, sim. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado pela presença.